rapaziada. Vamos ficar em pé, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Vamos lá? Assim, ó. Escuridão, tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego chamar para a vida que há em ti, meu coração a me atrair, não há como resistir, minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar, meu coração é teu Senhor. É dia de festa, é dia de alegria. Celebre na presença do Rei. Aleluia. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Estás aqui, guia o meu caminho. Sou completo em ti, o mundo não pode me dar a vida que tenho. Que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Celebre. Presença
é o sol que rompe todo o céu. Tudo se faz novo em Jesus. E assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era a escuridão. Tudo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Bem mais alto, vamos lá, bem mais alto. Flutuando. Essa força que livrou o meu ser. Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. Sua presença é o meu, isso é que é viver. Só batidão bacana, vamos lá assim, ó. Comigo as palmas. Isso é que é viver. Tá lindo, vamos lá, Isso é que é viver. Isso é que é viver. Se você tem motivo para celebrar, celebre. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais uma vez. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Oh! Aleluia! Ouça uma coisa. Deus está lutando, trazendo seu reino. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, Dissipando as trevas, trazendo seu reino. firmado para sempre. No nome de Cristo. Cai o inimigo. Se você crê nisso, então celebre. Deus está lutando, dissipando. Sim, sim, sim. No nome de Cristo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus, sim, creia, creia, creia. Firmando para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Daremos grande ao Senhor. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Bem mais alto, bem mais alto. Celebre. Oh. Essa porta. Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando. És a porta que ligou o meu ser. Tua presença é o meu. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Aleluia. 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 Você pode dar um grito de júbilo! Aleluia! Senhor, como é bom viver contigo e estar na tua presença. Isso que é viver. Viver em Cristo Jesus. Viver a tua palavra. Viver em Espírito Santo, no Espírito Santo.
viver a tua alegria, a tua vida, Senhor. Viver a tua paz, a tua bondade. Viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Viver em aliança, Senhor, em amor, em amplitude. Senhor, nós amamos a Ti, glorificamos a Tua doce presença neste lugar. Como é bom celebrar ao Rei dos Reis. Como é bom glorificar este nome que pode todas as coisas. O nome sobre todo nome. O nome que faz. O nome que acontece. O nome que pode todas as coisas. Senhor, crendo no Teu nome, nós oramos pela bebê Helena, Senhor. Pela Dona Ivone, Paizinho. Pela Elizabeth Valadão, ó Pai. Pela Débora Ramos, pelo Walter Nunes, pelo Seu Francisco. Pela Dona Lourdes, pela Beth. Pelo apóstolo Fernando Guilhem, Senhor. Pelo Wesley, pela Dani, pela Lúcia, Adele, pelo Reginaldo. Senhor, que o Teu poder venha nestes corpos. Que o milagre, Senhor, que só Tu podes fazer, venha acontecer. Que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, manifestar a Tua glória sobre estes corpos. Trazendo o milagre necessário, a provisão necessária, ó Pai. Que todo espírito provido do inferno, Pai. Que todo espírito de Covid-19 venha morrer pelo Teu poder, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, os céus do Brasil, Senhor. Limpa os corpos infectados, Senhor. E livra, Senhor, e guarda, Senhor, aqueles que ainda não foram, em nome de Jesus. Que o Teu poder venha a ser estabelecido nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso entrar, no nosso sair, Senhor. Que o Teu poder venha a ser estabelecido nas células, na vida de cada líder, Senhor. Ó Pai, transborda, Senhor, o Teu poder em cada célula. Vivifica, ó Espírito Santo, que venha crescer, que venha ampliar, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar vida, Senhor, e em abundância, Senhor. As nossas famílias que ainda não conhecem a Jesus, que venham Te conhecer e venham ser salvos pelo Teu poder. Pai, nós amamos a Ti, por isso Te servimos, por isso Te glorificamos, por isso cremos no Deus que servimos. Senhor, seja exaltado hoje para todo sempre. Nós amamos a Ti e Te glorificamos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Santo dos Santos, ao Todo-Poderoso. Amamos a Ti, Senhor. Seja exaltado. Seja bem-vindo você que está nos assistindo. E pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isso é viver, que coisa maravilhosa. Como é bom viver no reino, como é bom viver entre irmãos, louvando a um Deus que se faz presente todos os dias em nossas vidas. Quantos creem nessa palavra? Ele se faz presente na sua vida? Então temos que ser grato a Ele todos os dias. Pulei que chegou uma hora que... Mas Deus dá um fôlego novo, né? Glória a Deus por isso. É isso aí. Muito boa noite, família Ien, Shalom, como é bom estar junto com vocês. Eu sou o pastor Mário, vocês estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, mas anote tudo, porque eu sei que será uma noite maravilhosa. Vocês que estão aqui em casa hoje, presencialmente junto conosco, eu creio que será uma noite maravilhosa. Quantos creem? Dê uma salva de palmas a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Queridos, semana passada eu estava meditando entre aspas, né? Eu estava vendo algumas coisas na internet, alguns vídeos, alguns ensinamentos sobre marketing digital, estratégias de vendas e tudo mais. E aí, nessa que eu estava olhando, começou a aparecer diversos anúncios referente a isso, referente ao marketing, referente a vendas. E aí, o
que eu percebi? O Espírito Santo me levou a prestar bastante atenção nisso. A proposta que eles davam referente àquela venda, aquele curso que eles estavam oferecendo. E aí eu pude perceber que a maioria das falas, né, daquelas pessoas que estavam fazendo aquele anúncio que aparecia, era sempre as mesmas estratégias de vendas. Era o mesmo marketing. E aí, tudo que eles, a proposta deles era, compre o curso, mas para você ser bem, usufruir do curso e ter um objetivo certo, ter resultados, valeu pastor Marcelo, ter resultados, você tem que fazer conforme o vídeo, conforme o curso está instruindo. Era a mesma coisa, tinha que fazer igualzinho o método da pessoa que estava oferecendo o curso. E aí o Espírito Santo foi e me falou, sabe, Deus já nos deu um método para sermos vitoriosos o tempo todo. Há mais de 2000 anos, existe uma palavra, a palavra que ela é viva e eficaz, que é capaz de transformar as nossas vidas e capaz de proporcionar para nós uma vida em abundância. Uma vida de alegria, de paz, de saúde e de prosperidade. E aí o Espírito Santo me levou. Tudo que nós devemos fazer é o quê? É praticar a sua palavra. É ser fiel ao método da palavra de Deus. E aí eu comecei a observar perante a minha vida. Estou quase 2 décadas aqui nessa casa, nessa família linda, maravilhosa. E tudo que tem gerado resultado na minha vida veio debaixo da palavra de Deus. De todas as instruções de quando se levanta o profeta aqui e começa a profetizar sobre as nossas vidas. Começa a nos ensinar através da sua palavra. Só que não adianta nós só pegarmos, escutarmos e ir para casa e tudo bem. Para o método fazer efeito em nossas vidas, nós temos que ter uma ação. Nós temos que agir. Nós temos que praticar conforme é proposto para nós. E a palavra diz isso para nós. Jesus, ele fala isso. Lá em Mateus, no versículo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja bem, aqui Jesus, ele é bem claro. Ele chama aquela pessoa que pratica a sua palavra, vive a sua palavra, age como um homem prudente. E aí, continuando, o texto diz assim, no 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque aquela pessoa estava vivendo, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra e construindo o quê? Um alicerce bem firme diante da palavra de Deus. Ele estava firmado aonde? Na palavra de Deus. Ao ponto agora de Jesus agora citar e falar: ei, vocês são prudentes porque vive a minha palavra. Como não só vive, como vocês também praticam. E todo aquele que age diante da palavra de Deus tem uma ação. Nos versículos anteriores, aqui do capítulo 7, fala assim, olha a ação que nós devemos ter diante de Deus. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O que nós temos buscado diante de Deus? Toda ação, ela deve ter um resultado, ainda mais diante da palavra de Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Dá um aleluia. Glória a Deus. Temos aí meia dúzia aí junto comigo. Ó, o Espírito Santo, isso é bom. Então, todo aquele que pede, o que acontece? Recebe. Mas isso tem que estar alinhado diante da palavra de Deus.
Quando colocamos em prática a palavra do Senhor, conforme as instruções, seremos o quê? Bem-sucedido em todas as áreas de nossas vidas. E a palavra nos ensina que nós devemos praticar e obedecer ela para termos sucesso, para sermos abençoados. Assim diz a palavra de Deus. Então o que nós devemos fazer? Repetir esse método da palavra todos os dias, agir, viver ela, praticar ela o tempo todo, obedecendo. E quando nós obedecemos ela, nós veremos a manifestação e a prosperidade de Deus sobre nossa casa, sobre a nossa família. Amém? E aí tem uma ordenança de Deus referente a esse método. Quer ser abençoado? Então escuta aqui essa palavra, essa chave de Deus para a sua vida. Diz assim, está lá em Malaquias 3, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. E depois que fazemos isso, temos essa ação, ele fala, agora fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ei, há algo de Deus para a sua vida. Tudo que nós devemos fazer é praticar, é viver a palavra de Deus, é seguir esse método que já foi proposto para nós, através de Jesus, através da sua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz. E aí o resultado é, quando nós agimos, e por causa de vós, por causa da sua ação, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Há a provisão de Deus sobre a sua vida, quando você age diante da palavra de Deus. Além de tudo, você será conhecido sobre as nações da terra, como uma pessoa feliz, bem-aventurada. Quantos querem viver isso? Temos que praticar esse método todos os dias diante da palavra de Deus. Temos que obedecermos, temos que sermos fiel a ela. A pessoa que não cumpre o método, sempre está o quê? Sofrendo. Não tem resultado nenhum. Então hoje nós temos a oportunidade de praticarmos a palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de entregar o nosso melhor a Ele, de cumprir essa ordenança, de trazer o dízimo à casa do Senhor, de entregar a nossa oferta a Ele, em generosidade, reconhecendo o que Ele faz em nossas vidas, entregando as nossas primícias ao sacerdote. Queridos, quando nós agimos conforme a palavra de Deus e vivemos perante ela, as bênçãos do Senhor é infinita sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje nós temos muitas oportunidades de fazer isso. Não só presencialmente aqui na igreja podemos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas também hoje pelas redes, pelos aplicativos, através do Pix, colocando lá o CNPJ da igreja, ou uma transferência bancária. Hoje em dia ficou mais fácil de nós entregarmos, de sermos fiéis à ordenança do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pegar a nossa oferta. O nosso melhor, aquilo que nós preparamos para entregar a Ele, trazer a nossa oferta ao Senhor. Se aqueles que não estavam vivendo o propósito de dizimar, ofertar diante de Deus, hoje você tem a oportunidade diante do Espírito Santo, de você hoje pedir perdão a Ele e voltar a viver este propósito, de viver estes princípios. E eu falo para você, querido, e a palavra de Deus, ela é fiel. Você voltando a fazer isso, eu creio que a manifestação de Deus irá vir sobre a sua casa e sobre a sua família. Não deixe de viver os propósitos, não deixe de viver esse método maravilhoso de ser abençoado, de entregar o nosso melhor a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este momento, por este tempo, Senhor Deus. Há um processo no culto de celebração, Senhor Deus,
Ó, papai, nós não podemos perder essa oportunidade de vivermos este propósito, esse processo que é ofertar diante de ti, de entregar o dízimo, pai. Pai, nós somos filhos abençoados diante de ti, Senhor Deus. E neste momento nós queremos entregar o nosso melhor a ti, Senhor Deus. Porque sabemos, Pai, que seguindo este método, seguindo a tua palavra, vivendo a tua palavra, praticando a tua palavra, Senhor Deus, eu sou bem sucedido em tudo, porque a tua palavra garante disso. A tua palavra garante que através desta ação o devorador é repreendido, Senhor Deus. As portas são abertas, Senhor Deus. A provisão, Senhor Deus, ela é vindo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor Deus. Por isso, Pai, eu quero viver debaixo deste princípio, obedecendo o tempo todo e assim desfrutar, Senhor Deus, de uma vida abundância que há em Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Podemos trazer, queridos, que Deus abençoe vocês. Suas afeições por mim, não preciso me esconder ou não preciso mais temer, não preciso mais temer. Só quero ver você. 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 Os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo?
se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que será que eles vêm? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a sua glória. Leva-nos, Senhor. Leva-nos para mais perto. Deus poderoso. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Pai, nesta noite, nós reverenciamos e adoramos a Ti, pois não há outro Deus tão forte, tão grande, tão poderoso quanto o nosso Deus. Nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome. Jesus, nós declaramos que Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, o único Salvador. Nunca houve, nunca haverá Senhor, Salvador como Tu. Tu és o Messias, o Cordeiro vivo que tira o pecado deste mundo, aquele que nos comprou com o Seu sangue vertido na cruz. Nós Te adoramos, Jesus, nós exaltamos o Teu nome, nós proclamamos que só há salvação em Cristo Jesus. Não há outro Salvador, não há outro nome, não há outro Rei, não há outro Senhor. Estabelece o Teu trono neste lugar. Abre os nossos olhos para contemplar os céus, abre os nossos olhos para contemplar a glória celestial. Que nesta noite sejamos transportados para o centro da Tua vontade, sejamos transportados para o lugar da intimidade. Leva-nos a viver uma experiência transformadora na Tua presença. Toca nas nossas vidas, toca nas nossas almas, toca nas nossas mentes e transforma-nos para o louvor do Teu nome. Espírito Santo, nós rendemos a Ti pleno governo, plena direção, domínio total desta reunião. Fala conosco, ministra aos nossos corações, toca-nos, transforma-nos, cura-nos, liberta-nos, opera neste lugar com os Teus sinais, prodígios e maravilhas e leva-nos mais perto, mais perto, mais perto, mais perto do coração do nosso Deus e Pai. Que toda barreira caia por terra, que todo intruso bata em retirada, que todo este lugar seja consagrado exclusivamente, a nossa vida, os nossos corações sejam separados exclusivamente a Ti agora. E que o nome do Senhor cresça e seja exaltado neste lugar. Se você crê, concorde, dê um forte aplauso, dê a Ele brado de louvor, de alegria, exalte o nome dEle, pois só Ele é Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, se prepare. Fala para ela, aperta o cinto, porque Deus vai levar a gente longe hoje. Amém. Aleluia, glória a Deus. As crianças podem subir, onde serão ali ministradas. É muito bom tê-lo aqui conosco. Você que nos assiste, é muito bom tê-lo também aí. Cremos que Deus tem coisas novas para nós.
Deus está nos trazendo para perto, Deus está ministrando aos nossos corações, expandindo e alargando o nosso entendimento, ampliando a nossa forma de viver, para alcançar tudo aquilo que Ele tem sonhado, preparado e desejado para mim e para você. Amém? Então se prepare aí, abra o seu coração para tudo aquilo que Deus quer e vai fazer no nosso meio. Amém? Aleluia. Nós estamos falando o poder da aliança. Olha só. E nesta série, nós estamos mistificando ou desmistificando, trazendo detalhes quanto à verdadeira aliança com Deus. E como esta aliança, o quanto esta aliança verdadeira nos permite viver e desfrutar de situações e providências que somente através dela, da aliança, nós temos acesso e permissão. Na semana passada nós falamos um pouco que sem uma real aliança com Deus, nós jamais iremos desfrutar de todas as promessas e bênçãos de Deus, as nossas vidas e as nossas famílias. Falamos ainda que a aliança com o Senhor não é apenas o levantar da mão de um apelo ou simplesmente repetir uma oração de confissão, mas permitir-se ser lavado e transformado a cada dia pela palavra de Deus, a fim de vivermos uma vida de santidade e retidão diante dele. Mas hoje nós queremos ampliar um pouquinho mais esse entendimento de como é maravilhoso ter uma aliança verdadeira com Deus, e como nós desfrutamos de uma forma sobrenatural desta aliança, porque esta aliança propicia, ela gera, ela permite que eu e você vivamos coisas de quem não tem uma aliança. Escute, todas as pessoas as quais Deus fez uma aliança com elas, e elas também foram fiéis a esta aliança, elas desfrutaram de milagres sobrenaturais, desfrutaram de proteção, desfrutaram de provisão para tudo que precisavam, desfrutavam ainda da presença de Deus e de uma vida plena. Quando eu falo vida plena, eu estou falando de tudo que precisavam, inclusive para as suas vidas e também para as suas famílias. Presta atenção. Desde a criação, Deus colocou Adão para viver em um jardim sobrenatural, onde tinha provisão diária para tudo o que ele precisava, além da presença de Deus e essa vida plena e abundante. Quando olhamos para Noé, vemos que Deus lhe deu uma palavra de destino, e sobre esta palavra, Deus deu a Noé a salvação e a redenção de toda a sua casa e sua família, mesmo que ele esteja vivendo ou estivesse passando em meio ao caos do dilúvio. Podemos ainda falar de Isaac, que ao firmar uma aliança com o Senhor, obteve dele a palavra que trouxe a ele provisão no meio da seca, no meio dos anos da seca. Mas Deus não apenas supriu as suas necessidades, Deus o fez prosperar de forma tão abundante, tão sobrenatural, que os seus vizinhos tiveram inveja dele. Poderíamos falar ainda de Jacó, que firmou uma aliança com Deus e obteve dele a presença. Quando Jacó viu aquela escada, teve aquele sonho, ele fez uma oração firmando aquela aliança com Deus, e ele disse: se comigo fores. Então ele teve a presença de Deus. Depois ele disse: e se o Senhor me proteger, me guardar nesta viagem. Isso fala da proteção. Irmãos, todos nós precisamos de proteção, todos nós. E quando eu falo de proteção, irmãos, eu não estou falando de termos um sistema de proteção para nos guardar.
Eu não sou contra você ter lá o sistema de segurança, o alarme, as câmeras. Eu não sou contra isso. Mas eu quero dizer uma coisa: de nada vale tudo isso se Deus não for a sua proteção. E ele fala: se o Senhor me guardar. Depois ele diz: se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir. Isso fala da provisão. Jacó saiu da casa do seu pai sem nada, sem dinheiro, sem recursos, meio que fugido. E ainda ele pede o cumprimento da promessa. Ele diz: e se em paz eu voltar à casa de meu pai. Isso fala do cumprimento de uma promessa de Deus. O Senhor então seria o seu Deus, e Ele seria fiel a tudo isso. Sabe, irmãos, aliança, ela propicia que você e eu vivamos coisas que jamais viveríamos sem ela. Se falarmos de Davi, que passou por tantas guerras, tantas perseguições, desprezo, traições, por ter uma real aliança com Deus, sempre Davi obteve vitórias nas suas guerras. Davi obteve proteção dos seus perseguidores, dos seus algozes. Ele foi escondido como que por um manto, e foi guardado de seus traidores. E acima de tudo, ele sempre alcançou misericórdia e perdão da parte de Deus, mesmo quando ele errou e falhou em sua jornada. Isso é ter aliança. Poderíamos ainda falar de Israel, o povo de Israel, que mesmo sendo um povo pequeno, frágil, diante das nações que estavam ao seu redor, foi protegido dos ataques inimigos, foi resgatado da escravidão do Egito, sendo conduzido pelo deserto, pelas mãos fortes do Senhor, onde de dia Deus mandava uma nuvem que os cobria do sol, de noite levantava-se uma coluna de fogo que os esquentava e os conduzia. Suas roupas durante 40 anos não se rasgaram. Irmãos, eu conheço gente que guarda roupa, mas igual a Israel ninguém viu, não tem essa. 40 anos, irmãos. Pensa, quantos anos tem essa camisa, quantos anos tem essa calça aí, né? Às vezes você tem uma calça lá que... Eu lembro de um irmão na igreja, há muitos anos atrás, que ele enchia a boca para dizer que ele tinha uma calça que fazia 12 anos. E ele não era pobre não, irmãos, ele era dono de um mercado. Não sei se ele era mão de vaca ou não se vestia tão bem, assim, não renovava com a moda, mas eu quero dizer, é que entenda uma coisa: quando você tem aliança com Deus, aquilo que você tem, aquilo que Deus te dá, Ele preserva. É isso. A Bíblia diz que os sapatos, olha só, eles andaram por 40 anos, mas os sapatos deles não se acabaram. Eles foram sustentados pelo maná todos os dias. Da rocha, Deus tirou água para que eles bebessem, e assim atravessassem o deserto, até chegarem na terra prometida. Poderíamos ainda falar de Pedro, que andou sobre as águas, de André, que desfrutou da comunhão da casa de Jesus, dos discípulos, que mesmo pescando toda a noite, não apanharam nada, mas na manhã seguinte havia pão e peixe assado para eles na praia por Jesus. Olha só. Poderíamos falar de Paulo, que teve um encontro real, pessoal com Jesus, e que recebeu dele a revelação e a aplicação da palavra à igreja. E mesmo vivendo perseguições, injustiças, ele foi um exemplo de poder, de unção e de sabedoria para ensinar e disciplinar as igrejas de Cristo. Tantos outros. Mas hoje eu queria voltar os olhos e destacar um pouco da aliança que Deus fez com Abraão. Olha só, em Gênesis 12, Deus o chama Abraão e faz um convite a ele, uma proposta, para ele sair da sua casa, da sua parentela e da sua cultura. Em Gênesis 15, Deus o faz sonhar e visualizar as estrelas, vendo nelas a sua descendência.
mesmo ele sabendo que sua esposa Sara era estéril. E em Gênesis 17, Deus se apresenta a ele como um Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer qualquer coisa, e firma com ele esta aliança. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, vamos meditar um pouco nesse texto. Creio que ele vai nos ajudar a entender o resultado da aliança. Gênesis 17, versículo 1, diz assim: quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança, ou porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente ou grandissimamente. Amados, preste atenção. Quando nós firmamos uma aliança verdadeira com o nosso Deus, nós vamos conhecer e desfrutar de um Deus que é todo-poderoso. Entenda uma coisa, que pode fazer todas as coisas e que não há nada impossível para Ele. Veja só, Deus sempre foi todo-poderoso, sim ou não? Mas Ele nunca se apresentou a todos dessa maneira. Preste atenção. Deus se apresentou desta maneira para Abraão, para alguém que estava firmando uma aliança com ele. Essa é a diferença de muitas pessoas que conhecem que Deus pode fazer qualquer coisa, daqueles que conhecem o Deus Todo-Poderoso. Você fala, apóstolo, tem diferença? Sim, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele não só pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas. É diferente daquele que ouve falar, daquele que não tem uma aliança, sabe que Deus pode fazer. É impressionante quando falamos com pessoas que não têm uma aliança com Deus, e nós lançamos uma palavra de fé sobre a vida dela, e ela diz assim, se Deus quiser, se Deus puder. Já viu? Já viveu isso ou não? Porque elas não conhecem o Deus Todo-Poderoso, elas conhecem um Deus que pode fazer. Deus se apresentou para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Amém? Depois ele continua, versículo 3: então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele. Presta atenção, se não reconhecermos e honrarmos o nosso Deus como Deus, não como uma outra pessoa qualquer, não como o cara lá de cima, não como alguém, uma força espiritual, uma força maior, não. Nós temos que identificar quem é o nosso Deus, e nós temos que honrá-lo verdadeiramente, porque se nós não fizermos isso, jamais vamos viver uma aliança verdadeira com Ele, sim ou não, irmãos? Se você não tiver certeza, presta atenção, que o seu marido vai te amar até você morrer, você casaria com ele, mulher? Sim ou não? Por que não? Podia garantir 10 anos. Podia garantir 1 ano, 1 ano e meio. Não, por quê? Porque uma aliança, preste atenção, uma aliança, nós temos que reconhecer que nós estamos firmando uma aliança com alguém que vai viver a eternidade, o tempo todo ao nosso lado. E isso que Abraão estava fazendo, Abraão aqui até aqui, ele estava reconhecendo que não era alguém qualquer, mas era alguém que ele deveria se prostrar e reconhecer que ele é Deus. Essa é a diferença. Mas vamos avançar no texto. Versículo 4.
Quanto a mim, disse Deus, esta é a minha aliança, ou o meu concerto contigo. Então Deus começa a dizer, será pai de muitas nações. Não mais te chamarão Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. E eu te farei frutificar sobremaneira, ou abundantemente. De ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, ou a tua semente, depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Olha só, Deus começa prometendo a Abraão que ele será pai de muitas nações, mesmo que até aquele momento sua esposa Sara era estéril e não podia gerar filhos. Deus então muda o nome de Abraão, muda seu nome, e com isso muda o seu destino profético. Presta atenção, o nome denota o destino profético. Ele deixa de ser Abrão, que significa pai exaltado, e passa a ser Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus ainda retifica a sua promessa, dizendo que ele frutificaria de uma forma abundante, e nações e até reis sairiam da sua descendência. Deus ainda diz que a aliança que está firmando com ele, presta atenção, a aliança que Deus está firmando com ele não acabaria com ele, ou não acabaria nele, mas alcançaria seus filhos e a sua descendência, e isto de uma forma perpétua. Queridos, a aliança com Deus não é por um mês, a aliança com Deus não é por um ano, a aliança com Deus não é por uma década, não é por um tempo, mas por toda a nossa vida e eternidade. Nós temos que entender isso. Deus ainda vai além com Abraão e diz que todas as terras, presta atenção, todas as terras aonde ele peregrinou, entregaria aos seus descendentes. Olha só, Deus, presta atenção no que eu vou dizer, Deus tem sempre mais para as nossas vidas e para as nossas famílias. Ele vai além daquilo que podemos pedir, pensar, sonhar ou imaginar para nós e nossos filhos. Ele vai além. Quantos são solteiros aqui? Quantos não têm filhos? Levanta a mão. Deus está pensando no seu filho. Nem você está pensando ainda, mas Deus está pensando. Deus está pensando na sua descendência. Deus sempre vai além. E por fim, ele garante a Abraão: eu serei o Deus deles. Olha, irmãos, não existe nada mais importante e valioso do que você ter e saber que tem um Deus ao seu lado. A gente recita alguns textos bíblicos, mas a gente não medita neles. Por exemplo, o Salmo de Davi, que ele diz assim: eu posso passar pelo meio de um batalhão. Irmãos, se duvidar, nós, vamos por nós assim para não pesar, a gente não passa nem na viela escura. Sim ou não? Mas Davi diz assim: eu posso passar. Sabe o que é passar no meio de um batalhão? No mínimo são 100 homens, guerreiros. E ele fala: eu posso passar pelo meio deles, e eu sei que eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Você tem noção
Ele falou assim, ó, pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 de outro, mas eu não vou ser atingido. Davi tinha a noção, o entendimento, que ele não estava sozinho, ele tinha um Deus ao seu lado. Esse é o entendimento, esse é o resultado de quem vive uma aliança. Agora preste atenção, em contrapartida, aquilo que Deus estava prometendo para Abraão, Deus disse e Deus pede que Abraão seja fiel à aliança com ele, guardando-a. Olha só, olha o que diz o verso, capítulo 17, verso 9. Diz assim, disse mais Deus a Abraão, quanto a ti, quanto a mim, quanto a você, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, ou semente depois de ti, nas suas gerações. Ou seja, Deus está falando, olha, eu vou guardar os seus filhos, os seus netos, mas entenda aqui, Grazi, você vai ter que ser fiel a mim, os seus filhos vão ter que ser fiéis a mim, os seus netos vão ter que ser fiéis à minha aliança. Por quê? Porque não existe aliança da parte de um só. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança. Então ele vai dizer que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Então ele diz, todo macho não é machucado, é todo macho, varão, entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal, por aliança, sinal do concerto ou da aliança entre mim e... Nós estamos preparando aqui depois do culto, já chamamos aqui os sacerdotes, preparamos já ali como é que se diz? O bisturi ali. As mulheres entrarão numa intercessão profunda aqui na igreja. Não, preste atenção, escute só, brincadeiras à parte. Deus sempre pedirá de nós, escute, Deus sempre pedirá de você a fidelidade ao cumprimento da aliança com Ele. Deus sempre pedirá de nós a fidelidade ao cumprimento da aliança com Ele. Não existe aliança sem atitudes e ações correspondentes. Não existe aliança sem atitudes e ações correspondentes. Quando você é solteiro, disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 7, você vive a vida de solteiro, em como vai agradar o Senhor, se você for crente. Mas quando você casa e tem uma aliança com a sua esposa, você vai viver em como agradar a ela. As mulheres podem dizer um amém? Mas isso também serve para as mulheres, tá bom? É a mesma palavra. Então entenda, existe uma atitude correspondente na aliança. Eu não posso entrar numa aliança e continuar tendo ações de quando eu não tinha uma aliança. Deus pediu a Abraão, como sinal da fidelidade, a aliança com ele, que todo homem, criança ou adulto, fosse circuncidado, ou seja, que fosse removido a pele do prepúcio do homem. Faltou uma palavrinha pequena, mas você entendeu. Você não entendeu? Então, retirado, fosse retirado. E observe ainda que Abraão, como pai, preste atenção, deveria ensinar a sua descendência o entendimento e a importância da prática de tal ato. Além de que eles também vivessem esta aliança com Deus. Não era só Abraão que deveria circuncidar-se. Não era só aqueles que estavam aos seus servos. Mas era para sempre, é durante todo o tempo. Veja, preste atenção,
que este deveria ser um sinal na, diga, carne. Dói, né? Você está pensando assim, os homens ficam pensando, aí já começa a doer. Era um sinal físico, na carne, no corpo, nas nossas atitudes físicas. Não é apenas uma expressão de palavras. Deveria ser visível, para que todos soubessem que eles tinham uma aliança com Deus. Isso é tão verdadeiro que no Holocausto, na perseguição da Alemanha pelos judeus, a forma de saber se eles eram judeus ou não, eram abaixar as suas calças e ver a sua genitália. Por quê? Porque ali manifestava o sinal. Irmãos, não adianta dizer que temos uma aliança com Deus, se nós não trazemos na nossa carne, no nosso viver, a manifestação desse sinal. Se vivemos como qualquer outra pessoa que não tem aliança com Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando, diga amém. A aliança, o sinal da aliança tem que ser na carne, tem que ser visível. Para não deixar dúvida, ele repete-nos no verso 13, olha lá. E diz o que aconteceria com quem não tivesse esta marca ou este sinal. Versículo 13: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. O incircunciso, ou aquele que não tem a marca, o sinal da aliança, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, olha só o que acontecerá com ele: será extirpado do seu povo, será colocado para fora, porque violou a minha aliança. Entenda uma coisa: todos que viverem esta aliança deveriam ter em seus corpos a marca desta aliança. E todos aqueles que não tivessem esta marca deveriam ser colocados para fora, porque foram desleais à aliança. Agora entenda algo, irmãos. Hoje, a marca da nossa aliança não está mais na retirada do prepúcio, mas na retirada do pecado das nossas vidas, e uma nova vida em Cristo, firmada em santidade. Gálatas 6,15 diz assim, acompanhe aí: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura ou criação. Romanos 2, 28 e 29 diz assim: não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. 1 Coríntios 7,19 diz assim: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância, a prática, a obediência dos mandamentos de Deus. Segundo Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: e recebestes a plenitude de Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos humanas, ou do despojo do corpo da carne, mas com a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com Ele no batismo, nele também ressurgistes ou ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os... Preste atenção, o batismo é um sinal físico da nossa aliança com Deus. Escuta, eu vou repetir isso. O batismo nas águas é um
um sinal, é um dos sinais que nós temos uma real aliança com Deus. Se você não consegue entender isso e descer as águas, é porque a sua aliança não é verdadeira. Desculpe dizer isso, mas é real. Agora entenda, Jesus é o mediador dessa nova aliança com Deus. Pois com o sangue dele vertido na cruz, eu e você fomos comprados e redimidos do pecado, da morte e do inferno. Então hoje, quando vivemos uma real aliança com o Senhor, nós vamos desfrutar de tudo o que precisamos para ter uma vida plena nesta terra, além de termos a certeza que viveremos a eternidade com o Pai e todos os santos do céu. Você pode dar um aplauso ao Rei da Glória, a Jesus que conquistou isso para nós naquela cruz? É verdade, irmãos. Nós não poderíamos comprar isso. Nós não poderíamos comprar a nossa redenção. Nem o sangue de animais, de bodes e de ovelhas poderiam comprar a nossa redenção. Jesus redimiu-nos de uma vez por todas, de uma forma eterna, porque Ele verteu o seu sangue puro, santo e imaculado. Agora observe algo. Por mais que precisamos ter uma aliança verdadeira com Deus, jamais desfrutaremos da plenitude das promessas de Deus para este tempo na terra, se nós não tivermos e não desenvolvermos uma real aliança com o nosso líder. Vou fazer 2 perguntas para você. Eu quero que você pense, não precisa falar para mim, mas pense para responder para si. Quando você passa por um problema, ou mesmo por uma guerra, para quem você liga? Quem você procura? Segunda pergunta. Quando você está desfrutando de uma bênção, ou mesmo celebrando uma vitória ou uma conquista em sua vida, para quem você liga? Com quem você procura? Quem você procura para celebrar contigo, contando da sua conquista? Escute. Se você não tem facilmente o nome dessas pessoas em sua mente, ou mesmo se você respondeu apenas uma destas perguntas, é porque você não tem vivido uma verdadeira aliança com o seu líder, ou o seu mentor, ou o seu discipulador, ou o nome que você quiser dar. Você não está conectado. Você não está conectado. E isso é preocupante. Sabe por quê? Porque demonstra que você está sendo colocado de lado, do lado de fora das experiências sobrenaturais, que apenas vivem os que estão conectados com seus líderes. Deixe-me falar algo para você entender. Todos nós sabemos o que Jesus disse acerca dele mesmo em João 14, versículo 6. Assim, respondeu Jesus, disse-lhes: eu sou a verdade e ninguém veio ao Pai senão. Olha, irmãos, todos nós, crentes, cristãos, sabemos que Jesus é o caminho e que nos leva até Deus, não é mesmo? Sim ou não? Não tem outro caminho, Ele é o caminho. Mas pergunto para você: quem irá nos levar até Jesus? Ele é o caminho, ok, eu concordo com você. Mas como é que você vai chegar lá? Quem irá levar você até o caminho? Quem nos mostrará o caminho? Eu vou dizer para você: não será Deus, não será Jesus, será o seu líder, o seu mentor ou o seu discipulador. Estou
começando a mexer com você que você está pensando. Essa é a razão de muitas pessoas viverem o sobrenatural e outras não viverem. Uns viverem a plenitude das promessas, das bênçãos, do favor de Deus, e outros não. Irmãos, o que eu já vivi, os países que eu já fui, os momentos que eu já experimentei na minha vida, no meu ministério, eu jamais alcançaria vivê-los se não fosse meu líder. Jamais. Eu conheço igrejas, pastores que são muito maiores, têm muito mais dinheiro, têm muito mais influência, capacidade, e não foram na metade dos lugares que eu já fui introduzido. Sabe por quê? Porque eu decidi viver conectado com o meu líder. O diabo, nesses últimos 12 meses, eu já disse isso aqui outra vez, tem trabalhado incessantemente, buscando nos impedir de congregarmos. Sim ou não? Quantas pessoas você sabe que deveriam estar aqui, poderiam estar aqui, mas estão em casa, com medo? Porque recebem da mídia, recebem da televisão toda a palavra de distorção, de medo, apavoramento, de morte, de destruição. Agora, mais do que estar aqui, escute o que eu vou dizer, de estarmos aqui para congregarmos, porque essa é a nossa responsabilidade como igreja, o diabo trabalha e nos impede de conviver com os nossos líderes e os nossos irmãos. Esta é a estratégia do inimigo, para nos separar, nos isolar e nos impedir, através do relacionamento e da proximidade, de sermos expandidos, ampliados, transformados pela palavra do seu líder. Vou te dar outro exemplo. O apóstolo Paulo, citamos ele agora há pouco. O apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus foi encontrar com ele no meio do caminho. Ele estava na estrada de Damasco. Jesus foi até ele. E a palavra que ele conta no seu testemunho é que ele ouviu uma grande luz que derrubou do cavalo, e então ouviu uma voz do Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a primeira coisa que ele faz, ele reconhece Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor. Jesus poderia pregar o evangelho para ele ali, sim ou não, já que tinha aparecido para ele. Mas sabe o que Jesus fala? Olha, você vai até a cidade de Damasco, e lá eu vou enviar um servo para falar com você. Olha só, irmãos. Depois que o Senhor enviou Ananias para ir e pregar o evangelho para ele, retirar deles as escamas dos olhos e referendá-lo que aquele Saulo agora havia se convertido e deveria ser discipulado pelos líderes. Sabe, irmãos, amados, amigos que me ouvem, apenas um líder tem autoridade para trazer a palavra da verdade para a tua vida, promover cura e libertação para a sua alma e, por fim, trazer direção para o seu viver e a sua casa. É verdade, irmãos. Deus não fará isto sozinho, Ele usará pessoas. É por isso que você precisa estar conectado com o seu líder. É por isso que você precisa ter uma verdadeira aliança com o seu discipulador. Irmãos, não basta você ter uma aliança com Deus, você precisa estar conectado com o seu líder. Não existe igreja de uma pessoa só. Você fala, mas apóstolo, nós estamos aqui num número razoável de pessoas. Sim, mas estar aqui não significa que você tem uma aliança com o seu líder. Sim ou não? Está cheio de gente vindo para a igreja, mas vivendo sozinho, desconectado do seu líder. Estou falando com você? Sim ou não? Você precisa estar conectado,
pois será ele, escute, será ele o seu líder, o seu mentor, que Deus usará para abençoar a sua vida. Para. Sabendo disso, sabe o que o inimigo faz? Para mim e para você? Ele começa a mostrar a humanidade e as fraquezas do seu líder. Quem daqui já viu as fraquezas do seu líder? Levante a mão. Não tem medo não. Só 4 corajosos comigo. Meu Deus do céu. Ou são todos cegos ou estão todos mentindo. Irmãos, o diabo começa a mostrar, olha, se viu ele grita. Se viu ele peida. Se viu ele fala errado. Se viu, ele faz assim, ele faz assado. Ele fala problema em vez de problema. Ele começa a mostrar para você. Sabe para quê? Para que você comece a desprezar e ignorar o seu líder. E aí que está a sua morte. Escute. Entenda uma coisa, seu líder não é perfeito, mas ele é a boca de Deus para te abençoar e mudar a sua vida e a sua história. Presta atenção, nós vamos para o final. Josué sabia que Moisés havia matado um egípcio lá, um soldado lá no Egito. Ele sabia. Josué sabia que Moisés era gago ou pesado de boca. Josué sabia que ele havia tomado uma mulher cuxita, além da sua esposa. Josué sabia que Moisés era tímido, medroso, mas ele decidiu ter uma aliança com Moisés e viver conectado com ele. Quando o povo hebreu saiu do Egito, escute, depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés os encaminha, os direciona até o Monte Sinai, onde Deus havia marcado com Moisés um encontro com o povo. E quando eles chegaram lá, a visão que eles tinham do monte, porque não é um monte, é uma cordilheira de montanhas, o Sinai. Mas quando eles chegaram lá e viram aquela manifestação, diz algumas versões que era terrível à vista. Abra aí, Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 1 diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e a anunciarás aos filhos de Israel: viste o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar ou exclusiva entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então ele vai trazendo instrução. Deus começa a dar instrução para Moisés para trazer o povo, a fim de os prepará-lo para ter um encontro com Deus. No verso 16 ele diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo.
a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha ou como de um forno, tendo o monte, todo o monte tremia grandemente, e o clangor, ou o barulho, o sonido da buzina, ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia. Olha só. O povo vendo aquela manifestação, disse, capítulo 20, verso 18. Quando o povo viu os trovões, viu os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegando, tremeu de medo. Retirou-se dele, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Sabe, amados, quando nós não vivemos uma real aliança com Deus, temos medo, até daquilo que Ele mesmo, Deus, pode fazer. E o medo sempre nos afasta de Deus e da sua glória. Aquele era o momento, aquele era o encontro, aquele era o lugar preparado por Deus para mudar a história daquele povo. Depois disso, a palavra diz que Moisés subiu e teve um tempo com Deus, que o instruiu para que ele juntasse os sacerdotes, presta atenção, os anciãos, e subissem até ele. No capítulo 24, no verso 1, diz assim: depois disse a Moisés: subi ao monte, subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, aos outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Aqui podemos ver que Deus queria se relacionar, queria se manifestar para todos, mas o acesso seria apenas para alguns, até um limite, mas para Moisés ele teria acesso a tudo. Já o povo, que havia ficado com medo, rejeitado o relacionamento com Deus, não poderia nem sequer subir ao monte. E no versículo 9 ele diz assim: subiram então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, Debaixo dos seus pés havia como uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Escute, foi o maior banquete que aqueles homens poderiam ter vivenciado em suas vidas. Eles viram o Senhor, eles viram a glória do Senhor. Sabe, queridos, o Senhor quer nos trazer para mais perto. O Senhor quer se revelar a cada um de nós de uma forma única e maravilhosa, mas isto é apenas para aqueles que têm uma aliança com Ele. Se observarmos o texto, diz que Deus não estendeu a mão contra eles, porque ninguém poderia ver o Senhor e sair vivo. Mas aqueles homens, eles haviam sido purificados pelo sangue dos sacrifícios, e por isso eles desfrutaram daquele momento único. Hoje, eu e você, nós temos sobre nós um sangue ainda mais puro, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, santo e puro, que nos fez uma eterna redenção, permitindo-nos ter acesso à presença do Todo-Poderoso. Deus quer, escute o que eu vou dizer, Deus quer nos levar para mais perto, para um lugar de mais paixão, para um lugar de mais amor, para um lugar de mais poder, a fim de vivermos o sobrenatural dele em nossas vidas. Mas você, aonde você está? No pé do monte? Com aqueles que temeram e que não têm uma aliança plena com Deus?
na sala do banquete, onde aqueles que tinham uma aliança com Deus puderam vê-lo de longe e comer em sua presença, ou ter uma aliança com o seu líder e desfrutar de uma intimidade plena com Deus que ninguém mais poderia ter. Olha o que diz o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim a um monte e espera ali. Eu te darei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Agora presta atenção. Levantou-se Moisés com seu servidor e subiu ao monte de Deus. Escute, Deus chamou Moisés para ter uma experiência mais íntima, mas porque Josué tinha uma aliança com Moisés, ele entrou na intimidade com Deus. Deus lhe entregou as tábuas da lei, o instruiu com todos os mandamentos que deveria ensinar o seu povo. Não foi apenas um momento, presta atenção, não foi apenas um jantar, não foi apenas um banquete, foram 40 dias na presença do Rei dos Reis, que lhe renderam o conhecimento, a unção, o poder, a capacidade para instruir e dirigir o povo de Deus. A glória de Deus foi manifesta, todos puderam ver que o Senhor estava lá, na presença de Moisés e Josué. Aonde você quer viver? Até onde você quer chegar? O quanto do fogo, o quanto da paixão, do amor por Deus você vai viver? Você quer ficar desconectado no pé do monte, apenas vendo e ouvindo o que Deus está fazendo na vida de alguns? Você quer ter uma aliança com Deus e mesmo sem entender todas as coisas, e está disposto a subir no monte da presença do Senhor, correndo o risco até de morrer, de perder a sua vida, para ter uma experiência sobrenatural em sua vida? Ou você quer ter uma vida, uma aliança com Deus, sim, mas ter uma aliança com o seu líder, para ir mais fundo, desfrutar não apenas de um momento, mas ter uma vida de acesso à glória de Deus, e assim ser transformado e levantado para conduzir a próxima geração a entrar na terra prometida? Qual é o seu lugar? Aonde você quer viver? Aonde você quer chegar? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, eu convido você a se levantar nesta noite e firmar uma real aliança com Deus, uma real aliança com o Senhor Jesus. Se coloque em pé, faça a sua aliança com Deus, renove a sua aliança, estabeleça a sua aliança em verdade hoje, com o entendimento. Seja sincero a Ele, diga-lhe que você está sendo fiel, que você quer ser fiel a essa aliança. Se preciso for, peça perdão a Ele, diga-lhe que você permite que você seja ajustado, transformado por sua palavra. Diga a Ele. Mas se você quer viver além de uma experiência, além de um momento, se você quer ser transformado e preparado para entrar na terra prometida, a influenciar a sua casa, a sua família, a sua descendência e uma multidão que está olhando atrás de você, você precisa firmar ou renovar a sua aliança com o seu líder. A aliança com o seu líder o levará a ter acesso infinito ao céu sobre a sua vida. Lembre-se, seu líder não é a pessoa perfeita, mas é o canal de Deus para abençoar sua vida e levá-lo a viver todos os propósitos de Deus em sua vida. Não saia daqui, não saia desta reunião sem firmar uma aliança com o seu líder. Se conecte. Permita que toda unção, sabedoria e favor de Deus sobre a vida do seu líder seja repassado para a sua vida. Você nasceu em Cristo para estar conectado, para estar ligado no corpo. Você precisa de alguém. Você precisa
precisa de um abraço. Você precisa do amor. Você precisa da oração. Você precisa da palavra de bênção sobre a sua vida. E isto é o seu líder que vai liberar sobre ti. Você precisa de alguém para poder contar as suas dores. Você precisa de alguém para contar as suas fraquezas, as suas lutas que você está vivendo. Você precisa de alguém. Você precisa. Eu preciso. Todos precisamos. Ei, quebra o orgulho do seu coração. Ei! Quebra o orgulho do seu coração, que diz que você que não precisa de mais ninguém, só de Deus. Esse é o orgulho que deseja que você fique preso, viva solitário, limitado em sua vida. Deus tem mais para você. Você precisa de alguém. Você precisa de um líder. Nós precisamos de um líder. Não fique parado no pé do monte. A porta da casa é mais simples, Fale com que ele. o anjo da morte não Seja entra. sincero. Estrada que Permita que o Espírito corre Santo por ministre o seu mar. coração, Vento que abre o corrigindo caminho é você. trazendo uma nova direção para a sua vida. Esse é o teu momento. É você. Onde você vai ficar? No pé do monte? Na parte limitada do monte? Ou você vai ter acesso ao infinito de Deus? Destino é a mesma que cobre o passado. A chave O pão que sacia é a a aliança. fome, a rocha que mata minha A chave sede é é a você. aliança. Permita que o Espírito Santo fale com você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Aonde O você vai medo ficar? quer me parar, então me tira o medo. Até onde você vai chegar? Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Até quando o inimigo vai prender você? O orgulho vai quebrar você, vai barrar você. Tempestade é você, chuva forte é você. Eu preciso de um Vento líder. forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu quero ir mais Tudo fundo. sobre Eu quero ir mais você. fundo. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu não vou E vão desistir. ficar lá Eu não vou desistir. Eu não vou até desistir. te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Só quem é apaixonado por Deus, só quem tem uma aliança verdadeira, está disposto a morrer, está disposto a correr riscos, a renunciar o eu, para subir na presença dEle. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu não quero momentos, eu quero uma vida de acesso. Eu quero um banquete. Eu quero viver a plenitude. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba no meu Eu não vou lugar. pedir para ninguém no meu lugar. Eu quero estar acesso Faz com Ele. entender Eu quero ver a sua glória. que a tempestade é você, chuva forte é você. Quebra o orgulho da sua vida.
vou subir um monte que muitos desistirão e vão ficar lá. Vou ficar lá. Até te encontrar, Até ser transformado, até ter a tua glória sobre a minha vida, até transformar o meu coração, minhas atitudes. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vão ficar lá. Até te encontrar, Senhor. Até ver a tua glória. Até ver o teu fogo. Até ver o chão tremer. Até ver a fumaça subir. E a minha vida ser transformada. Até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender, Senhor. Me faz entender que a tempestade O trovão, é o você, relâmpago, o fogo. chuva forte é você, Ele, vento forte é você, Ele te e o que chamando. me faz tremer Ele te chamando. a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Queridos, nós já vamos encerrar. Mas eu quero firmar hoje uma aliança aqui. E quero dar a você a oportunidade de se posicionar em Deus como um líder. Deus tem dotado e capacitado muitos homens e mulheres de Deus nesse lugar. Muitos, não são poucos. Homens e mulheres que têm sido força de Deus, têm a capacidade, têm a unção, têm a marca da aliança, mas que têm se escondido no pé do monte, têm negligenciado subir na presença do Senhor, têm ficado com medo, têm ficado paralisado e têm deixado de viver a unção da liderança, a unção de fazer a diferença. Se você é um desses, eu quero que você venha aqui, nós vamos juntos orar diante do altar, dizendo: Senhor, eu vou subir esse monte, eu não vou ser mais omisso, eu não vou ser mais indiferente, eu vou assumir o meu papel, eu vou subir nesse monte, eu vou entrar na intimidade, nem que for para morrer, mas eu vou subir, eu vou entrar lá, e eu vou viver a diferença, eu vou fazer a diferença. Deus pode olhar para mim, porque a minha casa vai me seguir, os meus discípulos vão me seguir, até aqueles que me abandonaram vão voltar a me seguir, porque eu vou subir no monte. Se você é um desses, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Você vai firmar o seu posicionamento em Deus, você vai firmar a sua aliança em Deus, você não vai ser mais omisso, você não vai se esconder atrás de mais ninguém, atrás de argumentos, atrás de dificuldades. Você vai dizer: eu sou aqui, Senhor, pode contar comigo, eu vou fazer a diferença. Comece a orar, comece a falar com Deus, se apresente a Ele. Deus está te tirando da caverna hoje e está colocando você nas linhas de frente. Deus está te dando uma espada flamejante de poder e autoridade para você fazer a diferença. Deus está te dando autoridade, Deus está te dando poder, Deus está te dando a habilidade para você lidar com pessoas e enfrentar as circunstâncias. Deus está trazendo você para um novo patamar. Fale com Ele, peça perdão.
peça perdão a Ele, se quebrante diante dEle, porque hoje vai mudar a sua história. Aonde havia falha, aonde havia morte, vai ter vida. Aonde havia luto e tristeza, vai ter manto de alegria, poder de autoridade. Esta é a tua hora. Esta é a tua hora. Quero chamar os pastores aqui. Vamos orar e profetizar sobre esses líderes. Uma nova unção, um novo posicionamento de autoridade, de poder, de autoridade, para manifestar a diferença, manifestar o poder, manifestar a glória dos céus. Você vai descer desse monte com o rosto brilhando a glória do Senhor. Todos vão ver. Todos vão ver. Podem orar. Comece a orar. Comece a profetizar sobre a vida deles. Comece a profetizar sobre a vida deles. Tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira do medo que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar. Me faz é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo, fechado é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar. Me faz entender que a tempestade
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Aqui foram abençoados. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus tem mais para você. Deus quer te levar para mais fundo, mais perto, mais alto. Deus tem mais para você. Amanhã nós começamos a liderança avançada. Chegaram as apostilas novas já, ó, revisadas, preparadas, ungidas, abençoadas. E eu tenho certeza que você, se você der ouvido ao seu pastor, você vai entrar por este caminho e vai ser ampliado e abençoado ainda mais. Nossa, só esses 3, amém? Irmãos, o quanto você gasta para comprar ou construir uma casa? Quem constrói uma casa no final de semana? Ninguém. Por quê? Porque tudo aquilo que é sólido leva tempo. Sim ou não? Tudo aquilo que não é passageiro leva tempo. Até uma gestação leva tempo. Então entenda, o tempo do seu preparo, o tempo do seu crescimento, o tempo que você investe no conhecimento, é um tempo que vai gerar para você uma colheita para o resto da sua vida. Quanto tempo você quer viver mais? Quantos anos mais você quer viver? 10? 15? 20? Quantos? 30? Quantos? 40? Quantos? Presta atenção. Como você quer viver? A sua escolha faz toda a diferença. Porque não basta ter anos de vida, precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida vem pelo conhecimento da palavra. Então,
Dê o seu nome, pastor Marcelo, pastora Selma, faça a sua matrícula, faça a sua inscrição. Amanhã começa a segunda turma da liderança avançada. Olha, irmãos, na sexta-feira nós teremos a formatura da primeira turma. Será uma festa aqui. Será uma festa. Você já está convidado. Mas assim como findamos um ciclo, estamos começando outro ciclo. E se você não teve a oportunidade de começar, de terminar agora, você tem a oportunidade de começar agora. Então, se você já fez a escola de conhecimento bíblico, você vai ter a oportunidade de ingressar na liderança avançada e ter a sua vida, a sua liderança ampliada de forma sobrenatural. Amém? Terça-feira, nós estamos falando, ele veio para libertar os cativos. Será uma palavra tremenda. Creia na voz profética. Vai ser a continuação do culto de hoje. Escuta o que eu estou falando. Vai ser a continuação do culto de hoje. Se você entendeu, você não vai perder, porque vai ser poderoso terça-feira. Amém? Então, sexta-feira, a formatura da liderança avançada, às 20 horas, toda a igreja está convidada. No sábado, teremos a Juventude Juviem, celebrando às 19 horas. E no domingo, na próxima terça, na outra terça, dia 23, teremos a super terça com o pastor Clodoaldo. O pastor Clodoaldo já é o terceiro ou quarto ano que ele ministra aqui na super terça. É um homem ungido de Deus, está fazendo assim, sobrenatural de Deus. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Amém? Mas também temos que dar notícias boas, mas notícias ruins. Ontem a pastora Arlinda, esposa do pastor Virgínio, da igreja Graça e Vida, Graça e Paz, lá em Guarulhos, sofreram um acidente. Estavam viajando de férias lá em Recife. Estavam viajando de Recife para Maceió e acabaram sofrendo um acidente onde 3 pessoas faleceram, 3 parentes. Então, a pastora Virgínia acabou falecendo e mais 2. A pastora Arlinda, a esposa do pastor Virgínio, acabou falecendo ontem. Então, eu queria que você orasse pela igreja, orasse pelos familiares. Ainda nós não temos notícias de quando vai ser o velório, as coisas, porque as coisas estão se tramitando ainda. Mas nós queremos pedir que Deus dê graça, não somente à igreja, mas à família, né? E que possamos ser um instrumento de Deus também para chorar com os que choram. Amém? Vamos orar por eles. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, queremos orar pelo pastor Virgínio, que está internado ainda. Senhor, manifeste o teu favor sobre a vida dele, restaura-lhe, Senhor, por completo a sua saúde. Eu sei que ele estará ainda fazendo uma cirurgia, então põe a tua mão, Senhor, ser com os médicos ali. Mas acima de tudo, Pai, eu quero te pedir, conforta o coração dele, dos seus filhos, dos seus netos, da sua igreja, dos seus amigos, Pai, dos seus cunhados, das cunhadas, ó Pai, os familiares. Pai, Tu és o Deus que pode consolar os corações. O Espírito Santo é o único que pode estabelecer o consolo nos nossos corações. Guarda a vida dos Teus filhos, ó Pai, fortalecendo, Pai, os filhos que estão lá, tratando das coisas. Pai, põe a Tua mão, dá-lhes sabedoria, dá-lhes graça, ó Pai, a igreja daqui. Pai, manifesta o Teu favor, cobre, Senhor, com o Teu amor e a Tua graça, a vida de todos eles. E que, ó Pai, mesmo sem nós entendermos, nós reconhecemos que ela está contigo na glória, e por isso nós Te damos o louvor, Senhor, Te exaltamos, mas nós queremos pedir, derrama graça, derrama favor, derrama, Senhor, do Teu amor, e console a todos que ficamos aqui. É o que nós Te pedimos. Abençoa, Senhor, esta igreja, profetiza sobre ela um novo tempo, sobre cada líder, sobre cada pastor, sobre cada discípulo, sobre cada família aqui representada, que ela entre no novo de Deus, que o poder da aliança se manifeste em nós, nos fazendo ampliar, nos fazendo avançar e viver a plenitude das promessas e bênçãos do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias, no nome santo de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Vá em paz.